Bom, gente, vamos dar início, então, ao nosso seminário Evangelização do Feto à Adolescência, que vai ser dividido em 2 módulos, né? O primeiro módulo, com Levindo Dias. Muito bem-vindo à nossa casa, muito obrigada por estar presente. Domingo que vem, no mesmo horário, nosso amigo de sempre, nosso querido amigo Guaraci, também vai estar com a gente. E vamos, então, dar início a esse tópico que é tão especial. Marco, você pode fazer a prece para a gente? Posso, sim. Pedir para todo mundo fechar os olhos, entrar nesse momento de vibração, de energia. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, todos os irmãos aqui presentes nesse dia tão especial. Queremos agradecer a ambiência preparada, a chance de estarmos aqui unidos, tratando de um tema tão importante, para que juntos possamos, com os ensinamentos do Levindo, colocar em prática em nossas vidas, entender melhor esse processo de evangelização, daqueles que chegam nesse mundo, daqueles que vêm para cá viver essa experiência na carne, que possamos sentir o amor dessa espiritualidade amiga ao nosso redor, que possamos sentir e colocar nossos corações, nossas mentes vibrando nesse pensamento de hoje, para que, ao término do encontro, saiamos mais prontos, mais preparados, com mais conhecimento, com mais chance de estudar e desenvolver a prática real dos ensinamentos de Jesus, desses ensinamentos que serão aqui trazidos hoje, que serão colocados na nossa roda de conversa, nesse nosso encontro especial. Que assim seja, possamos iniciar dentro dessa espiritualidade amiga. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, gente, qualquer pergunta pode ser colocada através do chat ou através do WhatsApp, que muitas pessoas preferem também mandar, viu? E no final, então, a gente vai passar as perguntas para o Levindo. Levindo, podemos dar início, então? Oi, Simone. Podemos sim. Nós queremos saudar a todos, também rogando a Jesus que a todos nos abençoe, que abençoe esses recursos dos quais nós estamos utilizando para a divulgação do seu evangelho, mas peço a ele também que nos ilumine a todos, ilumine o nosso entendimento, mas que também ilumine as nossas palavras, para que elas possam ser firmes e boas, no sentido de cooperar, ainda que humildemente, para o progresso, para o conhecimento de todos. Meus amigos, então hoje nós vamos falar do tema evangelização do feto. E isso talvez possa parecer muito estranho para muitos irmãos, para muitas pessoas. Eles podem pensar que é um assunto assim, meio doidivanas, né? A gente está assim meio que fora do chão. Entretanto, nós podemos afirmar, sem dúvida, que com o progresso da ciência, com o desenvolvimento das novas tecnologias, com o desvelar de novos panoramas pela psicanálise, a humanidade começa a conhecer o feto. Aqui o doutor José Raimundo Lippe chama a Sua Majestade o feto. Então, a partir principalmente desse desenvolvimento da psicologia, nós vamos descobrindo muita coisa, como, por exemplo, ouvi de uma psicóloga que trabalha na área um caso muito interessante. Ela tinha uma cliente que estava grávida, estava conduzindo a sua gravidez, mas o objeto do tratamento nem era a gravidez, mas a grávida, por acaso, conversou com ela, dizendo, né, confessando a sua grande ansiedade por ter um filho homem. E a gravidez já estava bem adiantada e já havia feito
e não conseguia, de forma alguma, ver o sexo da criança. Então, essa psicóloga espírita, com um conhecimento, um horizonte muito mais amplo, vai informar para ela que as coisas não são bem assim, que a criança chega da maneira que ela necessita e não da maneira que nós queremos. E foi conscientizando essa nossa irmã, até que no próximo exame foi verificado que se tratava de uma menina. Então, deduzimos automaticamente que a criança estava escondendo o seu sexo, já que a mãe guardava aquela ansiedade pela presença de um menino. É um fato bastante interessante. Então, esse desenvolvimento de ciência da psicanálise vai nos levar a uma compreensão mais ampla até dos postulados da doutrina espírita. Allan Kardec, lá na Gênese, no capítulo 1, item 16, ele vai nos dizer que a ciência, que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, seu espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos somente pelas leis da matéria. E ao espiritismo é necessária a ciência para dar-lhe apoio e comprovação. Eu li dos Espíritos, na questão de número 132, uma das questões de grande importância, se nós tivéssemos o direito de dizer que é uma das mais importantes, né? É uma pergunta que tem, assim, várias vertentes de análise. Porque o Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Então, naturalmente, que todas as questões correlatas vão nos informar que o objetivo da encarnação é dar a oportunidade do progresso, fazer chegar o espírito à perfeição. Mas há um parágrafo que é singular. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de enfrentar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós estamos constantemente afirmando que a doutrina espírita, ela acende uma luz nova para a nossa consciência, ou seja, passamos a uma compreensão muito mais ampla. E então aquele nosso relacionamento com Deus, à moda antiga, que nós éramos aqueles passivos, submetidos a um Deus vingador, cruel, que não perdoa, e por isso nós precisávamos adulá-lo com o nosso comportamento, com as nossas ofertas, as nossas oferendas, velas, promessas e tudo mais. O Espiritismo vem dizer, não, espera lá, você tem um planeta inteiro riquíssimo de possibilidades para atender a todas as suas necessidades. Agora é o momento de você estar consciente de que você é um copartícipe da obra da criação. Acabou aquela história da passividade, do Deus que não perdoa, do Deus da guerra, acabou. Você é um copartícipe da obra da criação. Perfeitamente. E na pauta das nossas obrigações está um momento de grande significação para nós, que é exatamente a nossa união, a união de um homem e de uma mulher para formar uma família, a fim de que nós possamos dar oportunidade a outros que vão chegar, que vão participar também, que terão a oportunidade da reencarnação. E para isso é preciso de ter uma pauta, é preciso de ter um conceito formado para essa união, ou seja, para o casamento. E aí nós vamos buscar essa informação,
esse conceito, essa pauta moral, lá em André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando ele narra para nós o caso do Antônio e da Isaura. Antônio, em virtude dos seus méritos, era morador de nosso lar. Isaura trabalhava, operava em Campos de Paz. Mas, em virtude dos méritos do Antônio, ele obteve dos seus superiores a autorização para conduzir Isaura para nosso lar. Entretanto, um dos chefes de serviços de Campos de Paz aconselhou Isaura a permanecer ali por mais 6 anos consecutivos em treinamento, afirmando que para um casamento de almas é necessário apurar o enxoval dos sentimentos. Meus amigos, a frase é eloquente e forte, nos diz muito. É necessário apurar o enxoval dos sentimentos. Porque o relacionamento, ele é extremamente difícil, ele é desafiante, porque às vezes se unem pessoas sem nós contarmos esse contingente, esses fatores que vêm do passado, mas pensando somente na atual existência, vão se unir pessoas com processos de educação diferentes, com valores diferentes, e serão obrigadas a conviver sob um mesmo teto. Desta união, naturalmente, chegarão os filhos. E podemos afirmar que o ambiente do lar, o seu equilíbrio, ele é fundamental na formação da nova personalidade. Basta dizer que o bebê, ele assimila, ele registra no seu mundo emocional também as emoções da mãe de tristeza, de depressão, de raiva, ou ainda de alegria. Então, a gente vai perceber que o ambiente do lar, ele é fundamental em seu equilíbrio para a estruturação da nova personalidade. Mas vamos a uma outra questão, porque nós vamos falar também daqueles que chegam aqui em condições especiais. Qual a finalidade da encarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Aí, amigos, feita essa introdução, a gente pergunta: quem é meu bebê? Porque a grande maioria dos casais grávidos nunca perguntaram quem é o meu bebê. Nós mesmo passamos por essa experiência sem fazer essa interrogação, mesmo porque, quando tivemos os nossos filhos, não conhecíamos ainda a doutrina espírita, não conhecíamos esses horizontes maravilhosos que ela ilumina para nós. Então, o meu bebê é um espírito velho, que já conviveu conosco ou não. É o familiar que volta, para que possa, dentro do ambiente, do clima de fraternidade do lar, desenvolver os seus potenciais, continuar a sua caminhada. Ou é alguém que chega na condição de um verdadeiro missionário para aquela família, que irá influenciar o progresso daquela família, ou de um grupo, ou ainda de uma comunidade, de uma cidade, de um país, do planeta Terra inteiro. Vamos lembrar que Jesus também foi bebê, Allan Kardec foi bebê, Francisco de Assis foi bebê, Einstein foi bebê, e todos eles influenciaram grandemente o nosso planeta Terra. Mas este meu bebê também poderá ser um inimigo do passado com o qual tive grandes problemas de relacionamento, e Deus nos oportunizou a reencarnação juntos para que pudéssemos aparar as arestas dos nossos desentendimentos. Então, o meu bebê é uma individualidade, é um ser
único. Não existe outro igual. Então, esse meu bebê também poderá ser a ave ferida, cansada pela viagem, pelos caminhos equivocados. E este meu bebê chega na condição daquele que pede socorro, que busca um seio amigo, que busca o colo maternal, que busca conforto, que busca alívio para os seus sofrimentos. Então, meu bebê poderá estar enquadrado em cada uma dessas situações. Agora, como que eu sei que esse meu bebê é um espírito velho com características únicas? Tem uma psicóloga italiana, que é a doutora Alessandra Piontelli, e ela escreve um livro fascinante intitulado De Feto à Criança. Neste livro, ela vai registrar as suas experiências de observação do comportamento dos fetos ao longo do seu desenvolvimento. Através dos recursos de imagem, ela vai analisando o comportamento destas crianças. E ela mesmo vai observar, vai fazer observações muito interessantes para a nossa análise. Ela registra um caso de uma gravidez gemelar, era um menininho e uma menininha. E a menininha era do tipo assim muito expansiva, ou seja, que gostava da brincadeira, extrovertida, enquanto que o garotinho tinha um comportamento ao contrário. Era retraído, introspecto. E ela, então, em sua observação, disse para a mãe: olha, mamãe, você vai ter uma menininha sapeca e um garotão tranquilo, calmo. E ela continuava a observar essas crianças pelo menos até os 5 anos de idade para constatar as suas deduções. E realmente isto foi o que aconteceu. E ela vai dizer, inclusive, à medida que a minha experiência se desenvolvia, ficava cada vez mais impactada pela individualidade dos movimentos de cada feto. Cada um deles parecia já como sendo um indivíduo com personalidade própria, preferências e reações. E isso é uma observação muito interessante da parte da análise psicológica destas crianças. Mas ela nos fala também das lembranças, um caso até muito interessante, de uma gravidez gemelar, e as duas crianças, durante esse desenvolvimento, elas gostavam de ficar uma acariciando o rostinho da outra através daquele véu da placenta. E ela observou isso diversas vezes. E para a sua alegria, porque constatar algo nos traz alegria, ela verificou que depois de nascidas as crianças, na medida em que começaram a dar os primeiros passos, elas gostavam de ficar na casa, uma na sala, outra no corredor, e havia uma cortina de separação, e uma ficava do lado de lá e a outra do lado de cá, e repetindo os movimentos que faziam dentro do útero materno. É uma observação muito interessante. Mas a doutora Piontelli, ela vai nos falar também das reações às nossas mensagens. E ela dá um exemplo que é para nós o mais importante de todos nessa nossa jornada de hoje. Ela fala de uma gravidez singular, de uma menininha muito espoleta, muito arteirinha, e a brincadeira da criança, o seu divertimento, era brincar com a placenta materna. E ela puxava para cá, puxava para lá,
e de tanto puxa para um lado e para o outro, acabou começando a acontecer o processo de descolamento da placenta. Houve um sangramento, a doutora Piontelli atendeu a mãe e passou um pito na menininha. Olha só, danadinha, mas falou muito sério, se você não ficar quietinha, você vai matar a sua mãe e você vai morrer em consequência disso, porque você está dentro da barriga dela. E ela continuou a observar as imagens no processo do desenvolvimento e vai perceber que a criança permaneceu quietinha até o momento do nascimento. Não mexeu mais, não brincou mais com a placenta. E isso para nós é muito importante, porque isso é uma constatação clara de que a criança registra e reage às nossas mensagens. Isso vai nos dizer ainda mais que nós podemos transmitir à nossa criança, ainda no ventre, mensagens de encorajamento, de estímulo, mensagens que a estimulam a enfrentar os desafios que a vida propõe a todos nós no processo evolutivo, mas também nos adverte de que a nossa criança está sujeita a sofrer enormemente pelas nossas mensagens perturbadoras, o que ocorre muito mais do que às vezes a gente pensa. É aquela mãe grávida que recebe o esposo que chega da rua bêbado, às vezes drogado, agride a mãe, agride a criança. São os palavrões dentro de casa que traz grande perturbação para o processo da gestação. Ou seja, os nossos comportamentos em desequilíbrio, eles serão também assimilados pelas crianças. Agora, amigos, mas só essa observação da doutora Piontelli para dizer, primeiro, que a nossa criança é uma individualidade e também que ela é capaz de assimilar a nossa mensagem? Não, amigos, a literatura é muito ampla, muito ampla. Em um relacionamento de um homem e uma mulher, um homem normal deposita na câmara uterina, pré-uterina, entre 350 a 500 milhões de espermatozoides. E somente um deles irá fecundar. Qual deles seria? A ciência, até bem pouco tempo, 1991, mais ou menos, acreditava que o espermatozoide que iria fecundar seria aquele mais atlético, mais ágil, mais esperto, coisas dessa natureza. Campos da nossa percepção aqui no campo da matéria. Entretanto, com as novas experiências, vai-se perceber que não é bem assim que acontece, não é desta forma. Nós deixamos o telefone no silencioso, mas tem uns insistentes que temem ligar e eles interferem na transmissão, né? Por isso, assim, essa pausa. Então, a doutora Rosemary Zago, que é uma grande trabalhadora da área da psicologia, ela vai nos dizer que é o óvulo que abraça o espermatozoide pelo qual se sente atraída. E toda a experiência da concepção em diante afeta a arquitetura do cérebro. O feto tem necessidades intelectuais e afetivas, como as de querer se sentir amado e desejado. Ela é psicóloga clínica e analista junguiana, com especialização em psicossomática. E ela gravou, inclusive, um programa muito interessante em duas etapas, a vida emocional do feto. Então, amigos, nós vamos perceber pelas palavras de André Luiz, principalmente em Missionários da Luz, mas também na obra Entre a Terra e o Céu, o seguinte,
que antes de se iniciar o processo da fecundação, o espírito reencarnante ele já está vinculado à psicosfera do lar. Ele já está vinculado psiquicamente à mãe. Vindo então a ovulação, no momento em que o folículo se rompe e libera o óvulo para a trompa de Falópio, esse óvulo já estará impregnado pelas características vibratórias do espírito reencarnante. Um outro aspecto muito importante é o de que, no nosso universo celular, entre 70 a 100 trilhões de células, nós não temos nenhuma célula igual a outra, uma igual a outra. André Luiz nos fala isso, tanto em Missionários da Luz, quanto também em Evolução em Dois Mundos. Cada uma das suas células possui a sua própria expressão psíquica. Sendo assim, este óvulo, depositado, então, liberado para a trompa de Falópio, ele começa imediatamente a emitir uma sinalização de natureza eletroquímica. E esta sinalização é uma sinalização muito específica, muito característica. O estado vibratório desta sinalização, ele é único, é individual. E então, amigos, quando chegam à zona pelúcida do óvulo, não chega um espermatozoide, mas chegam milhares deles. Mas somente um que guarda justamente as características referentes às necessidades do reencarnante é aquele que vai compreender, vamos dizer assim, ele vai decodificar a sinalização recebida do óvulo e então este vai ser abraçado pelo óvulo. O que acontece nesse momento? Então, no momento em que ele decodifica a sinalização do óvulo, ele libera da sua cabecinha as chamadas enzimas demolidoras, que abrem o caminho para que ele possa penetrar e então se juntar os dois pronúcleos e dar o start da vida. Então, amigos, esta individualidade está muito bem marcada, inclusive nesse aspecto. Agora, uma outra visão. Ainda no útero, o feto recebe influências que poderão marcar a sua vida para sempre. É uma informação do guia do bebê.ol.com.br. A visão que se tinha de que o útero era um lugar silencioso, um verdadeiro paraíso, onde os ruídos externos não chegavam até ele e que o feto era um ser passivo completamente dependente, foi derrubada ante o desenvolvimento tecnológico e psicanalítico. O Dr. Thomas Verme, que é um psiquiatra e psicólogo canadense muito voltado para esta área da psicologia pré-natal, ele vai nos dizer que os primeiros indícios do cérebro surgem com a aparência do sulco neural ao longo do embrião em crescimento, mas ainda minúsculo, cerca de 17 dias depois da concepção. É uma informação muito importante, principalmente para aqueles que pensam no aborto. Esse cérebro, né, ele, aos 17 dias, ele já começa a ser desenvolvido. A partir daí, no mínimo 50 mil células são produzidas durante cada segundo. É uma explosão de vida que vai ocorrer somente uma vez, somente no processo gestacional. Aos 28 dias, quando o embrião mede 6 milímetros,
as 3 partes primárias do cérebro já estão formadas, ou seja, o prosencéfalo, o mesencéfalo, o robencéfalo e, naturalmente, o início da medula espinhal. Poderíamos dizer, então, que aos 28 dias, pelos processos automáticos que nós adquirimos ao longo do nosso processo evolutivo, poderíamos então afirmar que o bebê é capaz de fazer a gestão do seu próprio metabolismo aos 28 dias. Mas o Dr. Thomas Verne, ele escreve algo que é sensacional. Mas o embrião começa a registrar e a reagir a eventos de nível celular a partir do momento da concepção. Allan Kardec interroga os imortais: em que momento a alma se ouve? Da concepção. Então, desde a concepção, nós gerindo os nossos próprios processos. E André Luiz, ele vai dar uma informação muito importante em Missionários da Luz a esse respeito, porque ele nos diz o seguinte, se referindo à reencarnação do Sergismundo. E nós acreditamos que esse espaço de tempo ao qual ele se refere é um espaço até muito difícil de medir no cronômetro terrestre, porque ele diz que os 2 elementos unidos, masculino e feminino, quando se completa, então, a união psíquica, ou seja, quando se completa esta acoplagem perispiritual mãe e filho, inicia-se também o processo da divisão celular. E isso é muito importante, muito interessante para todos nós termos esse conhecimento. Aí vamos dizer uma coisa: posso escolher as características do meu bebê? É uma pergunta que surge porque às vezes nós encontramos com pessoas, com casais grávidos, porque essa também é uma concepção nova, diferente, atualizada, mais evoluída, porque não existe, segundo o Dr. José Raimundo Lippe, não existe mulher grávida, mas existe casal grávido. Porque a tarefa deve ser compartilhada. Essa conscientização, ela tem que avançar, ela tem que abranger mais pessoas. Porque a gente ainda constata nos dias de hoje a seguinte ocorrência: quando a mulher fica grávida sozinha, ela conduz a gravidez sozinha. O marido, às vezes, nem dorme no mesmo quarto, mas aproveita-se da oportunidade para se esbaldar nos bordéis. Isso é uma realidade. E que tipo de vibração ele está trazendo para o lar? É algo para nós pensarmos. Mas então, voltando à pergunta, posso escolher as características do meu bebê? Então, a gente às vezes pergunta o casal grávido: o seu bebê é menino ou é menina? Ah, eu não sei. Desde que chegue com saúde, para mim está bom. Nós não já estamos colocando uma condição? Uma condição tem que vir com saúde. O Kardec, ele faz uma pergunta que, evidentemente, ela é específica, mas ela também vai se desenvolver através de diversas vertentes de análise. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um espírito bom em lugar de um espírito inferior? Inferior no processo evolutivo? Então, os espíritos respondem: não, mas podem melhorar o espírito da criança que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever, porque a criança chega conforme a sua necessidade, não conforme o nosso querer. O nosso querer, muitas vezes,
está completamente fora de propósito. A vida acontece na medida da necessidade evolutiva. E isso, amigos, nos faz, inclusive, viver uma experiência muito interessante. Nós fomos visitar um casal, e esse casal, eles têm uma filha que deve estar aí pelos 46, 47 anos de idade, cega, surda, muda. Eles, moradores da zona rural, da roça. A mãe carpindo um processo de câncer de mama. O pai, um pedreiro, que tem um salário lá da roça, um salário pequeno, e ainda, quando fomos lá, ele havia caído da escada, havia machucado a coluna e estava impossibilitado de trabalhar. E aquela filha, a única pessoa com a qual ela se sintoniza é com a mãe. Ela percebe pela vibração. E quando nós chegamos, ela logo começou a gritar. E eu perguntei por quê, e eles informaram que quando tem visitas, ou quando acontece qualquer coisa diferente, aquela menina, porque continua sendo uma criança, grita às vezes 2, 3 dias sem parar. Então a gente pode imaginar o trabalho que uma pessoa desta, que um desses nossos irmãos dá para os seus pais. Impressionado com aquela situação, depois saímos lá para o quintal e fomos conversar, e eu falei: pai, mas você carrega uma cruz muito pesada, né? E ele me perguntou assim: mas por quê? Falei: a menina nessa situação e tal. Ele falou assim: nada disso. Essa menina é a alegria da nossa casa. Eu fico a imaginar o que seria da minha família sem a presença dessa menina. Nós não encontraríamos propósitos para continuar vivendo. Meus amigos, claramente ali estava um dos nossos irmãos que se evadiu da vida. Porque depois perguntamos a um jovem que estava conosco, e ficamos sabendo que ele também era da família, perguntamos se havia acontecido algum suicídio na família, e ele nos informou diversos, com arma de fogo, com disparo no ouvido, ou com enforcamento. Então, essa é uma constatação. Por outro lado, nas palavras daquele pai, eu pude perceber o que é realmente amor. O homem semi-analfabeto, que não tem a mesma luz de entendimento, de informação que nós temos através da doutrina espírita, e me deu uma lição extraordinária que eu gosto de compartilhar. Compartilhar para que todos nós possamos perceber. Amigos, o filho chega da maneira que ele necessita. A Revista Internacional de Espiritismo, em 2013, publicou um caso extremamente interessante, o caso Shirley. Então, inicia a história com o casal indo para o hospital para dar à luz. Aguardaram durante 9 meses em clima de ansiedade e também de grande alegria a chegada daquele que seria o primeiro filho. E então, chegando ao hospital, Maria entra no processo do parto e nasce a criança, que viveu por algumas horas e desencarnou novamente. Era um bebê anencéfalo. E eles, então, frustrados e tristes, voltaram para casa de mãos vazias. Mas como eram estudantes da doutrina espírita, eram participantes da reunião mediúnica, inclusive, logo eles puderam superar esta aparente perda. Passou o tempo.
E certa feita, estando eles na reunião, o diretor da reunião informa: existe uma criança que deseja falar, e pediu aos médiuns que dessem passividade. Então manifestou-se aquela criança e disse logo: eu venho aqui, amparada pelo vovô, venho para agradecer a papai e mamãe. E o diretor interroga: mas quem é seu papai e sua mamãe? São estes, João e Maria. Venho agradecer a eles pelos 9 meses de convivência fraterna, pelo carinho que eles dedicaram a mim, pelas historinhas de incentivo, pelas palavras de encorajamento que eles me deram. Mas vim principalmente agradecer a eles pelo culto do Evangelho no lar. Eu sou um espírito que venho de um passado extremamente perturbador. Trazia chagas profundas no meu corpo perispiritual que inviabilizavam a vida aqui no campo da matéria. Mas graças ao comportamento de papai e mamãe, graças ao culto do Evangelho no lar, pude realizar uma verdadeira cirurgia perispiritual. E hoje estou perfeita. E já obtive, inclusive, permissão para informar aos meus pais que em breve eu estarei de volta. E realmente passaram-se alguns dias e novamente o casal ficou grávido. E daí a 9 meses nasce a Shirley, não a nossa amiga que está nos assistindo, mas uma outra Shirley, uma garotinha de olhos azuis, de olhos vivazes, uma coisa linda, realmente transformada. Esse Evangelho de Jesus, que realiza verdadeiros prodígios em nossas vidas e na vida de qualquer pessoa. Oportunamente, perguntaram ao Chico Xavier qual era a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas. E ele respondeu: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Emmanuel vai nos dizer que o culto do Evangelho no lar é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Então, gente, nós vamos perceber, nós vamos analisar, vamos ver que essa garotinha Shirley, ela absorveu essas mensagens libertadoras de Jesus, transformou o seu mundo emocional, consequentemente, transformou também o seu corpo perispiritual. Esse modelo que vai justamente animar a formação, o direcionamento para um novo corpo aqui na vida física. A vivência do Evangelho do Cristo tem o condão de dissolver esses fulcros energéticos desamônicos e trazer paz à consciência. É isso o que aconteceu com a nossa Shirley. Amigos, hoje existe uma grande equipe destinada a dar apoio à criança, à mãe, ao pai, já que agora nós mudamos a nossa concepção de que o pai também está grávido, não é só a mamãe, mas o papai também. E existem pessoas muito dedicadas a essa atividade, como, por exemplo, a doutora Miri Serger, que é uma francesa, psicóloga francesa, e ela se dedica ao trabalho da escuta psicanalítica dos recém-nascidos. Gente, escuta psicanalítica dos recém-nascidos. Mas
Recém-nascido fala. Ele fala pelo gestual, ele fala pela hegemonia da face. Nós é que somos ainda muito grosseiros e não conseguimos compreender, não conseguimos perceber. Quantas vezes somos testemunha de alguém que está aqui com um bebezinho no colo e ele chora, a sua mãe está a metros de distância e a sua mãe percebe claramente se ele está com dor de barriga, se está com xixi, se está com fome, dor de ouvido. Lá de longe ela percebe. Aí informa o vulgo. Não, mas esse é o instinto materno. Não, não é instinto materno. É a percepção de mãe. Que é uma percepção que vai muito além daquilo que nós podemos perceber. Então, eu fico a imaginar como seria a percepção dessa mulher extraordinária, que é discípula, seguidora de uma outra grande mulher que trabalhou também nessa área, a senhorita Douto. E ela escreve um livro fascinante, Palavras para Nascer. Ela tem outros livros também. Se le bébé pouviam parler, se os bebês pudessem falar. E ela narra neste livro uma experiência que ficou muito marcada, pelo menos para mim, é o caso da Léia e da Sofia, em que ela registra a arbitrariedade humana, ao mesmo tempo em que também nos dá um grande exemplo de como essa conversa com o bebê ela pode ser extremamente eficiente. Então, ela fala de uma gravidez gemelar. E as meninas, eram duas meninas, elas já tinham nome, Léia e Sofia. Entretanto, a Sofia tinha uma má formação congênita tal que, a conselho dos médicos que não entendem esse aspecto, foi abortada. Então, foi aplicada uma injeção intraútero, os pais permitiram, em virtude da ignorância, e nós estamos aqui exatamente para desbravar os sertões da nossa ignorância. Então, foi aplicada a injeção intraútero, mataram a Sofia. Daí a 10 dias, realizou-se a cesariana, retirou a Léia viva e o cadáver da Sofia. Entretanto, esta atitude arbitrária, brutal, agressiva, deixou um trauma profundo para a Léia, que perdeu a sua companhia, perdeu a sua amiga. E a Léia, ao nascer, ela recusava a alimentação porque ela queria morrer também. Mesmo que a alimentação fosse dada à força, ela regurgitava o alimento, ela queria morrer. Foi levada para a unidade de tratamento intensivo, quando então lembraram da doutora Miriam. E a doutora Miriam chega e começa a conversar com ela. Léia, minha filha, a sua irmã Sofia só veio até aqui te trazer, ela te trouxe e te entregou para nós, e agora ela foi embora. Mas nós queremos você, venha para o nosso coração, nós queremos você, Léia. E começou seguidamente a transmitir mensagens para esta garotinha recém-nascida. E em poucos dias a criança começou a alimentação e rapidamente deixou o centro de tratamento intensivo para viver uma vida de normalidade. Amigos, por isso é que nós dissemos no início que nós estamos começando a descobrir a sua majestade, o feto, para nós generalizarmos a criança de um modo geral. A gente pergunta a nós mesmos. O Kardec fez uma pergunta lá a 360 do Livro dos Espíritos, que ele perguntou: será racional
ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? E a resposta é sensacional. Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas, por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para ser o seu juiz. Essa é a melhor parte. Ninguém é chamado para ser o seu juiz. O Dr. Peter Freyberg, que é professor de obstetrícia da Universidade de Uppsala, na Suécia, ele vai narrar um caso para nós extremamente interessante, é o caso Cristina, que inclusive é repetido pela doutora Marlene Nobre, naquela obra intitulada O Clamor da Vida. Então, a Cristina é um bebê que nasceu perfeito, normal, mas tinha algo assim de diferente na Cristina. A Cristina aceitava mamadeira, aceitava mamar em qualquer mulher, mas não aceitava mamar na sua mãe. Então, e esse não é um caso único, nós conhecemos outros, viu? O doutor Peter chamou a mãe e disse: mamãe, escuta, por que é que a menina não mama na senhora? E a gente, quando tem culpa no cartório, a gente vai dando aquelas desculpas, né? Aquela cara amarela, como se diz aí no populacho. Doutor, não sei. Espera aí, mãe. Eu não estou falando de um boneco. Eu estou falando da sua filha e, portanto, eu quero que você me responda com sinceridade, com verdade. E arrochou ela. Ela falou assim: doutor, na realidade é o seguinte, aconteceu o seguinte, eu não queria essa criança, eu conservei por causa do meu marido. Mas a Cristina, ela registrou a intenção da sua mãe, a intenção de assassiná-la. Por isso, ela se recusava a manter uma ligação emocional com a sua mãe. Não é algo extremamente interessante? Que vem ilustrar exatamente aquilo que nós falamos sobre a evangelização do feto, porque o feto percebe os nossos pensamentos, as nossas intenções. Além do mais, amigos, quem somos nós para sermos árbitros da vida? O doutor Jérôme Lejeune, que foi o descobridor da síndrome de Down, aquela alteração cromossômica 21, ele estava na televisão francesa em um debate com Jacques Monod, que era um bioquímico, e a favor do aborto, essas arbitrariedades, esses absurdos. E lá pelas tantas, depois de tanto argumentar em uma linguagem de ciência, às vezes até complexa, o doutor Lejeune, então, fala assim: meu amigo, vamos encerrar a nossa discussão, eu vou te fazer só uma pergunta. Eu tenho uma paciente que é tuberculosa, o pai é sifilítico, eles já tiveram 4 filhos. O primeiro nasceu cego, o segundo nasceu surdo, o terceiro nasceu tuberculoso, o quarto morreu assim que nasceu, e agora a mãe está grávida novamente. O que o senhor faria? Não titubearia. Eu faria o aborto imediatamente. E então o Lejeune nos dá nessa entrevista uma lição extraordinária para guardarmos o restante de nossas vidas. Pois é, doutor. Então quer dizer que se dependesse do senhor, nós não teríamos na terra a bênção de Beethoven, que é filho de uma mãe tuberculosa, de um pai sifilítico. Entretanto, esta entidade que foi uma criança que se desenvolveu com todas as dificuldades, trouxe para nós a bênção das harmonias celestes expressas em suas músicas, que comovem até os animais. Porque quando o animal está inquieto, se nós colocamos uma música, ele logo se acalma.
veio nos trazer uma mensagem divina às nossas almas. Então, amigos, voltando ao nosso inesquecível Thomas Verne, vamos nos lembrar do que ele escreve nesta obra A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. A ideia que uma mãe faz da criança que carrega dentro de si é de suma importância. Seus pensamentos, seu amor por essa criança não nascida, ou sua rejeição, ou ainda a ambivalência, ou seja, aquele estado de ficar em cima do muro, a gente não sabe se quer ou se não quer. Tudo isso determina a profundidade, a amplidão e a capacidade emocional desta criança no futuro. Sem dúvida, esses missionários da psicologia nos fazem lembrar o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Espírito Verdade vai nos dizer, de uma forma belíssima, que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um grande exército, desde que dele recebeu o comando, espalham-se por sobre toda a terra. Como estrelas cadentes, vêm para iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Nós, os cegos. Sem dúvida. E não acredito de forma alguma que esse trabalho do mundo espiritual tenha se detido somente naquele período da codificação espírita, mas ele continua. Porque vejo nesses profissionais, nesses missionários, principalmente da área da psicologia, verdadeiros missionários de Jesus, conduzidos e inspirados pela sua vontade, pela sua ordem. É assim, por exemplo, que vamos ver Mônica Lukács, na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, Gerhard Rottmann, professor da Universidade de Viena, na Áustria, Joana William, aqui em São Paulo, José Raimundo Lippe, que é meu conterrâneo de Belo Horizonte, Eleanor Luzes, do Rio de Janeiro, Peter Freiberg, que nós falamos, da Universidade de Uppsala, na Suécia. Todos eles vão nos falar de uma mesma forma, cada qual com a sua maneira de dizer, mas no conteúdo é o mesmo. Filhos rejeitados são inseguros, frágeis do ponto de vista físico e emocional, adoecem com maior frequência, sofrem de depressão, de surtos psicóticos e ideias suicidas. E nós não temos dúvida. Quando falamos da valorização da vida, nós citamos este caso que vou falar agora, e citamos novamente o caso Shirley. Esse caso que nós vamos falar nos foi dito por um amigo de uma cidade próxima, nós estávamos conversando sobre esse assunto, e ele me disse, agora eu entendi. Entendi por que a minha filha, hoje com 43 anos, casada, mãe de 2 filhos, a depressão nunca a abandonou. A ideia suicida nunca a abandonou. Essa garota foi adotada por nós. Chegou à nossa companhia nos primeiros dias de nascida. E logo que ela começou a falar, só falava em morte, começou a caminhar e falava constantemente que iria pular da sacada do apartamento onde nós morávamos. E agora eu entendo por quê. Ela é filha de uma moradora de rua, filha biológica. E esta mãe a rejeitava, a maldizia, a amaldiçoava, xingava constantemente, como sendo um estorvo para a sua vida. E o reflexo foi esse, o trauma que ficou gravado na mente daquela criança, hoje adulta. Então, amigos, desde o planejamento, prepararmos o enxoval dos sentimentos, conforme recomenda André Luiz,
culto do Evangelho no lar, como sendo não só uma expressão religiosa, mas também uma expressão científica, terapêutica para todos nós, pais e filhos. O esforço para manter a harmonia. Porque nós nos assemelhamos muito aos porcos espinhos, quando a gente encosta no outro, um espeta no outro, outro espeta no um. Mas pelo menos durante o período da gravidez, vamos fazer um esforço para manter a harmonia. Os passeios do casal. Vislumbrar paisagens novas. Quando contemplamos, gente, uma paisagem, nós estamos admirando uma obra da criação divina, automaticamente. Estamos nos sintonizando com o Pai da criação. Música suave para o nosso bebê. Há tempos atrás, nós passamos diante da televisão, era período de carnaval, e tinha uma atriz com a barriga enorme pulando, e veio a repórter e perguntou a ela, escuta, mas você está sambando no carnaval? Ela falou assim, estou, minha filha, o meu neném está adorando. E eu fiquei pensando de cá, falei, coitadinho dessa criança. Ele deve estar apavorado, pulando, pedindo socorro, porque a criança detesta tambor, batuque, foguete e outros barulhos estridentes. Ele gosta de música suave e não de barulhado. Selecionar filmes, meus amigos, isso é muito importante, porque tem gente que adora filme de terror, filme de violência e tudo, e isso tem uma larga influência sobre a criança. Eu tenho um amigo que, certa feita, estava conversando e ele falou assim, é estranho, meu menininho tão pequenininho, 2 ou 3 anos, não me lembro bem se era 2 ou 3, e eu perguntei, o que você quer do papai ganhar de presente no seu aniversário? Ah, papai, eu quero um revólver. Mas um revólver, meu filho? E tal, aí o assunto desviou propositadamente, eu mudei para outras vertentes do assunto. E quando ele estava desarmado, porque quando a pessoa vem te contar alguma coisa, ela já está armada, né? Então, aproveitei, esperei ele desarmar-se e perguntei, escuta, vocês gostam muito de filmes? Ah, nós gostamos todo dia. E que tipo de filme você gosta? Ah, por exemplo, Guerra nas Estrelas, Faroeste, filmes de suspense, aqueles que deixam a gente com os cabelos arrepiados. Então, todo dia a gente vê filme. Falei, tá aí. Qual é a mensagem que foi passada para essa criança? Qual foi a mensagem? É que a Terra é um lugar de violência. E somente sobrevive na Terra aqueles que têm uma arma na mão. Percebemos, amigos? Contar historinhas para o nosso bebê, música, cantar. A gente sabe que, ao sair do mundo espiritual e retornar à vida material, existe sempre uma dificuldade de adaptação, novamente, dos órgãos, de tudo. E isso sempre gera desconforto físico. E a gente, diante dessa situação para com o nosso bebê, relembramos uma historinha, relembramos uma música. O que isso faz? Traz calma, traz equilíbrio emocional para essa criança. E hoje a gente sabe, principalmente através de estudos profundos na área da bioquímica e da psicologia, que as nossas emoções agem diretamente sobre o nosso bem-estar ou mal-estar físico. Inclusive, através das nossas emoções, podemos ativar ou desativar determinados mecanismos do nosso sistema genético.
Então, por isso, as historinhas são muito interessantes. O diálogo com o bebê, o estímulo. Meu filho, minha filha, nós estamos aqui de braços abertos para te receber. Você será uma pessoa de grande importância para a família, para todo mundo. Então, amigos, esse diálogo é de suma importância no processo da gravidez. E daí para frente a gente continuar conforme vai nos dizer o nosso irmão Guaraci na próxima oportunidade. Então, Simone, a gente, antes de encerrar, a gente gostaria de deixar, então, aberto aí essa pergunta, se a gente puder responder também, né? Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, deixa eu passar para você. Primeira, né? É verdade que quando a mãe tem muito enjoo durante a gravidez, pode ser o feto rejeitando a mãe e vice-versa? Olha, pode acontecer, mas na grande maioria das vezes, né, que vai criar esse processo do enjoo, do vômito, que a medicina chama de hiperemese gravídica, né? Ela, na realidade, corresponde a uma verdadeira intoxicação vibracional. Porque o espírito chega, às vezes, em condições difíceis, trazendo fulcros energéticos em desequilíbrio, nódulos energéticos de natureza malsã, e o útero materno, ou todo o equipamento materno, conforme nos diz o André Luiz, funciona como um verdadeiro alambique, ou seja, purificando. Você veja uma situação bastante interessante, por isso que a maternidade é algo de extremamente divino, sagrado. Você vê no livro Entre a Terra e o Céu, a reencarnação do Julinho, lembra, né? O Julinho, em uma vida passada, lá ao tempo do Paraguai, ele foi um suicida. Ele ingeriu inicialmente uma grande quantidade de ácido, mas foi socorrido, foi levado ao hospital, mas quando a vigilância descuidou, ele fugiu e pulou no rio, se afogando. Aí veio depois a vida lá na presença do Amaro e da Odila, mas a Odila desencarnou, virtude de outras razões que a gente não conhece, e o Amaro contrai novas núpcias com a Zumira, que há todo aquele processo obsessivo, que é muito interessante o estudo, mas que não cabe aqui nesse momento. E a Zumira é conduzida novamente à gravidez, e justamente ela vai receber o Julinho novamente como filho. Então, o seu primeiro sintoma, ela tem uma crise de amigdalite profunda, que fora necessário a atuação dos médicos da espiritualidade juntamente com os médicos aqui da Terra, para debelar aquela situação. De onde vinha a amigdalite da Zumira? Vinha justamente da seguinte situação: o Julinho, ao ingerir o ácido, ele destruiu o seu aparelho fonador. Tanto é que no mundo espiritual ele se apresentava com uma grande ferida na fenda glótica. Bom, passou o problema da amigdalite, vieram então os vômitos incoercíveis, que perturbavam enormemente a Zumira. Qual era a origem desses vômitos? É porque o reencarnante trazia o seu aparelho digestivo todo ele machucado, destruído, ferido pela ação do ácido que ele ingeriu. Então, a mãe, ela vai funcionar como um verdadeiro filtro
para esses processos, para essas distonias vibratórias do espírito reencarnante. Daí a razão dos enjoos constantes. Tem origem, principalmente, no reencarnante. Certo. Deixa eu botar outra pergunta. O que os pais adotivos podem fazer para minimizar um sentimento de rejeição que a criança possa trazer da gestação? Sim, primeiro o culto do Evangelho no lar. Isso é a regra de ouro para todo mundo, para nós também, né? Para todos, para todos. Isso é a primeira regra. O segundo, muita conversa, né? Um diálogo, um estímulo para que essa criança possa, então, ter amenizado esse sentimento de rejeição. Agora, um tratamento muito especial para essas situações é o diálogo com a criança, esteja essa criança com 5 ou com 50 anos, não importa, né? Depois que ele dorme, você conversar com ele, transmitir mensagens estimulantes, mensagens de carinho, mensagens de amor, de encorajamento. Porque aí o espírito vai ter uma percepção. Quem está dormindo é o corpo físico, mas o espírito vai ter uma compreensão muito mais ampla e automaticamente ele vai mudar o seu estado emocional, repercutindo automaticamente no perispírito, conforme diz o Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 14, né? E, por consequência, vai refletir também no corpo físico. Então, essa é uma terapia extraordinária, Simone. Sim. Muito boa. Qual é o impacto no feto se ele é muito desejado pelos pais, mas completamente rejeitado por um irmão ou irmã mais velha? Impacta do mesmo modo que a rejeição dos pais? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Não deixa de ter um impacto negativo. Não deixa, né? Porque qualquer um de nós é suscetível da influência do pensamento de outro. Nós nos influenciamos uns aos outros. E, embora a mãe e o pai, embora o casal esteja grávido, desejando a presença daquela criança, ela pode sofrer o impacto vibratório do pensamento negativo dos seus irmãos. E isso acontece com muita frequência, né? Com muita frequência. O doutor Inácio Ferreira, quando diretor do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, ele escreveu uns livros muito interessantes. Um deles é Novos Rumos para a Medicina e o outro é Psiquiatria em Face da Reencarnação. E ele registra diversas ocorrências desta natureza. O papel primordial, vamos dizer assim, nesse caso, o papel primordial da família é construir a harmonia entre os seres que estão sob o mesmo teto. E muitas vezes nós recebemos o desafio de receber como filhos irmãos que estão em posições antagônicas, em posições assim de luta. E nós vamos recebê-los justamente para construir os laços de paz entre os dois. Certo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um irmão de 3 anos e gostaria de saber de que forma é possível incluir crianças dessa idade na prática do Evangelho do Lar. E ela coloca também, estou amando a palestra. Então, é quem que perguntou? Isabela Bernardes. Ah, sim. Oi, Isabela. Sim, a criança, mesmo nesta idade pequena, né, 3 anos, ela pode e deve ser incluída lá no seu programa do culto do Evangelho no lar. Ora, vamos dizer assim, o seu cérebro ainda não esteja totalmente desenvolvido para uma compreensão mais ampla,
mas o espírito, ele percebe na totalidade. Inclusive, a pessoa, por exemplo, que dormiu durante o culto do Evangelho no lar, muitas vezes ele percebe tudo o que está acontecendo. E, às vezes, é até adormecido por influência da própria espiritualidade. Né? Então, perfeitamente, vamos levar a nossa criança. E se existe na casa que nós frequentamos, se existe as aulas de evangelização, vamos levar a criança também. Porque eu vou te falar uma coisa, a maior presença nas aulas de evangelização são de espíritos de pais e mães que faliram. Eles estão ali se evangelizando e também aprendendo a evangelizar. É muito interessante. Em qualquer situação, o Evangelho de Jesus. Certo. Obrigada, Levinda. Ok, Isabela, um abração para você. Minha filha está grávida de 7 meses. Ela chora diariamente dizendo que não quer ter esse filho. Não sei mais o que fazer para ajudar. Como procedo? Como devo proceder? Como devemos chamar a minha filha, conversar, explicar, falar com sinceridade sobre quais são os objetivos da vida. Então, esses recuos também acontecem em virtude do nosso passado, né? Às vezes nós deixamos alguma coisa lá no passado e que vai levar a esse estado de rejeição. Entretanto, é de suma importância conservar a gravidez. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, ele vai nos falar de um caso muito interessante, o da Raulinda. A Raulinda é uma pessoa que vem de um passado extremamente infeliz e tem o obsessor agarrado ao seu pé, que não a deixa momento algum, e inclusive induzindo ela a diversas práticas, e ela vai procurar um psicólogo que é uma pessoa assim materialista, que só enxerga no sexo os nossos problemas emocionais. Então, ele aconselha a Raulinda a desenvolver, a manter relações sexuais, e ele mesmo se oferece. Então, quer dizer, isso na realidade é indução para um estupro, né? E a gravidez acontece. E quem é a entidade reencarnante? É justamente o obsessor, porque ele estava ligado ao centro genésico da Raulinda, de tal sorte que, quando ocorre a fecundação, ele é atraído de forma irresistível para a formação do novo corpo. Ele tenta fugir, quanto também a Raulinda tenta, de toda maneira, ficar livre, né? Daquela gravidez, mas, por interferência dos espíritos superiores, eles foram contornando a situação para o nascimento. Então, a gente vai observar quais serão os resultados. Um processo obsessivo profundo vai ser resolvido através da maternidade, porque a mãe, quando receber aquela criança, qual de nós não se sensibiliza diante da criança? A ternura que automaticamente brota em nossos corações, e principalmente da mãe, aí nós vamos ver o quê? Uma reconciliação. Se eles souberem conduzir essa vida de uma forma equilibrada, gente, serão os grandes amigos, os grandes amores do futuro, né? Então, da mesma forma, às vezes a rejeição acontece nessas situações. É preciso envolver também a pessoa, né? O casal grávido. É preciso envolver em nosso carinho, em nosso amor, dar tudo que nós temos e aquilo que não temos também. Ou seja, todos os esforços para equilibrar. Outro aspecto, principalmente a mãe da menina que está grávida, fazer as suas preces em favor desta menina, pedir principalmente
a interferência do seu anjo guardião, para que ele, durante o sono, durante o desprendimento, possa levá-la a arraiais da espiritualidade, onde as condições de esclarecimento são muito superiores às nossas. Então, esse é o procedimento. E oração de mãe tem uma força superior à prece de 10 pais juntos, porque a mãe é a grande merecedora. A mãe é aquela que traz a ânfora da vida, o perfume da vida, onde ela, então, tem uma grande força. Vamos pedir a Maria Santíssima, principalmente, que auxilie essa nossa irmã. Chico Xavier falava, você me falou, eu lembrei, né, que oração de mãe arrebenta as portas do céu. Ele tinha até uma frase de Chico que ele fala isso. Né? Isso. Né? A outra pergunta é sobre depressão pós-parto. A depressão pós-parto é por conta de rejeição do espírito, ou da mãe, ou do pai? Então, nós temos diversos fatores que levam à depressão pós-parto. Então, um deles é o seguinte: quando a mãe engravida, ela é inundada por uma verdadeira enxurrada de energias, de forças novas. Uma vez concluído o processo, esse fluxo de energia ele vai sendo diminuído, sendo uma das causas da depressão. Mas nós também vamos ver a ação dos hormônios, que é muito importante nesse aspecto, né? Levando, às vezes, aos processos depressivos. Mas há uma situação que é de suma importância. Porque, veja bem, o André Luiz, ele nos diz que no processo gestacional acontece uma simbiose psíquica de tal natureza que quase que nós poderíamos dizer que existem 2 espíritos ou 2 almas conduzindo um só corpo, conforme já afirmava o Leonardo da Vinci lá nos idos tempos, né? E o momento do parto é um momento de ruptura, porque é um momento drástico em que acontece esse desligamento. Quando nós, na nossa linguagem aqui da Terra, perdemos alguém que amamos muito, esse perdemos é de acordo com as concepções daqui, né, da Terra, perdemos. Perdi a minha esposa, meu esposo, meu namorado, noivo, noiva e tal. Isso não causa para nós algo extremamente doloroso, muito sofrimento. No momento do parto, tanto para a mãe quanto para o neném, é um momento desse de ruptura. E fazem os dois, um quadro assim simbólico de luto. Porque perdeu. O bebê perdeu a sua companhia. A mamãe perdeu também aquela companhia. Diz o Dr. Thomas Verne que, neste caso, né, esse caso muitas vezes acontece porque nós somos muito apressados durante o parto. Logo que a criança nasce, a gente já quer logo pegar, embrulhar, limpar, levar para lá, para não sei onde, para depois já trazer prontinho para a mamãe. Isso é um ato arbitrário, violento da nossa parte. A criança, ao nascer, ela deve ser colocada sobre o ventre materno. Ela sozinha, no seu tempo, ela irá se movimentar e irá encontrar o seio e vai dar a primeira mamada. Mas durante esse percurso, algo de mágico acontece, nem sempre perceptível no mundo consciente. Nesse caminhar da criança, há um intercruzar de olhares que é fundamental, que dura ali centésimos de segundo. Mas é o momento em que esses olhares se intercruzam.
é um momento de reconexão emocional. E muitas vezes, esta reconexão vai ser um acontecimento que irá impedir o surgimento da depressão mais tarde. É muito interessante esse aspecto, né? Muito interessante. Agora, tem os outros aspectos também, psicológicos, emocionais, porque a mãe, ela deixa uma condição de filha sob a tutela da mãezona, porque é assim que nós enxergamos a nossa mãe é a mãezona, né? E aí a gente perde aquela tutela, agora eu vou ser mãe. E isso é um desafio muito grande emocional e ocasionando, inclusive, alguns recuos onde surgem os processos depressivos. Então, é realmente desafiante. Muito bem, bem-vindo. Por aqui, deixa eu perguntar, mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que a Maria levantou a mão. Maria, você quer fazer alguma pergunta? Maria Acho que não. De repente foi sem querer, porque às vezes a gente aperta, né? De repente foi sem querer. Muito bem. Acho que alguém tem mais alguma pergunta? Levindo, muitíssimo obrigada por tudo que você falou hoje. Eu acho que a gente vai colocar depois no YouTube para quem quiser reassistir. Foi maravilhoso mesmo o estudo. Lembrando a todos que a gente vai ter a continuidade na próxima semana, não é? Com o Guaraci, que está aqui com a gente hoje também. Mas eu tenho certeza que a gente já tem muita coisa para refletir essa semana dentro do que você falou para a gente, viu? Muito obrigada. Gilmara, você pode fazer uma prece final para a gente? Ô, Simone, claro. Deixa eu falar uma coisinha antes. Claro, à vontade. No Espiritismo, um olhar, eu coloquei, num dos últimos vídeos que eu gravei, eu coloquei isso, que centro espírita é isso. É você reunir as pessoas para um assunto sério tratado com seriedade, com conhecimento de causa. O que o Levindo fez hoje foi uma aula extraordinária, que eu vou te dizer, poucas pessoas têm chances para isso. Entendeu? Então, nós temos, quanto espíritas, nós temos que analisar o espiritismo, a casa espírita, sim. Porque não é só aquela coisa de ficar lá falando, fazendo as palestras, que são ótimas, necessárias, mas tem que avançar, né? Esse trabalho que eu vou fazer no próximo domingo, eu fiz isso num encontro, uma semana espírita de uma cidade próxima aqui, chamada Cataguases. Nós fizemos lá, tinha umas 600 pessoas, né? E em determinado momento eu estava falando sobre o que nós vamos falar semana que vem, e eu falei para eles, assim, gente, eu vou ter que parar isso aqui para explicar para vocês. Centro espírita tem que ser assim. Tem que ser nessa profundidade. Então, eu digo mesmo, eu estou muito feliz com o trabalho do Levindo hoje. Você vê que eu assisto esse trabalho dele há quanto tempo, né? Mas o Levindo, nossa, foi muito bom. Parabéns, Levindo. Eu te falo mesmo, de coração, parabéns pelo seu trabalho de hoje. E parabéns para o Gresg, né, por proporcionar isso também. Eu agradeço muito também. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Levindo, eu podia fazer mais uma pergunta que eu recebi aqui, só antes da gente fechar? Pode, perfeitamente. Uma pergunta aqui. Tentei ser uma mãe presente, fazer tudo para o meu filho adotado. E ele já é adulto e me rejeita de todas as formas, e cada vez pior, mesmo com todas as orações que faço. É paciência o que posso dar a ele? Eu estou cansada, mas como eu posso fazer? Mãe, você tem que continuar perseverante, desanimar jamais, né? Agora, apesar de todos os esforços, esse filho, essa filha, ela não consegue de maneira alguma assimilar, não consegue de forma alguma caminhar assim em um caminho pelo menos aproximado da retidão, né? Porque eu não vou dizer que nós caminhamos no caminho reto, mas caminhamos aproximadamente. Se a gente não conseguir levar essa pessoa
a esse caminho aparentemente reto, que nós também não cultivemos o sentimento de culpa. Allan Kardec vai nos falar, e isso no Livro dos Espíritos, que ele pergunta se, apesar dos esforços do pai, da mãe, se não conseguirem levar o filho ao caminho reto, se eles teriam culpa, e os espíritos respondem de forma alguma. Entretanto, quanto maior a dificuldade, quanto maior o desafio, maior o mérito dos pais. Então, é importante continuar com as suas preces. E tentar também, né, a participação desse filho no culto do Evangelho no lar. As conversas durante o sono também são fundamentais. A prece pedindo ao anjo guardião deste filho para que ele possa te auxiliar, para que possa interceder também em favor dele, isso é muito importante mesmo. Certo. Levindo, obrigada. Obrigada. Não tenho nem palavras para agradecer a você pela oportunidade que você deu para a gente hoje. Obrigada de coração mesmo, viu? Simone, eu é que agradeço aí a manifestação de carinho de todos os nossos irmãos, né? E a gente daqui, pessoas às vezes acham que não, mas eu percebo as vibrações de vocês, desse grupo, e às vezes a gente fica até emocionado diante das vibrações de carinho, as vibrações de amor de todos vocês. Queria dar uma dica aí para vocês sobre o livro A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. Esse livro, ele é um livro pequeno, de muito fácil leitura, entretanto, de um preço bem salgado, sabe? Às vezes até R$700 um livrinho desse. Mas a gente compra usado, porque tem pessoas que não deram valor, jogaram lá pelo sebo, e a gente consegue comprar no sebo. Esse livro, novinho, eu comprei o meu dessa forma, novinho, sem defeito nenhum. A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. Já anotei aqui, eu ver se a gente até consegue, quem sabe a gente consegue até ter na biblioteca da gente, né? Que, por ser caro, às vezes é difícil para as pessoas comprarem. Se a gente puder ter na biblioteca 1 ou 2 volumes, vai ser ótimo para as pessoas. Obrigado. Sim, muito obrigado. Muito importante. Muito obrigado. Gilmara, você pode fazer a prece final para a gente poder encerrar esse encontro tão enriquecedor? Dinda, só posso fazer um comentário antes? Claro, meu amor, claro, quando o Levindo deu essa dica, eu pesquisei aqui na internet e realmente tem livraria de sebo que tem um valor até bem aceitável. Então, para quem tem o hábito de comprar na internet, se digitar, eu estou vendo aqui no site da Estante Virtual e tem, assim, tem versões bem caras, tá? Realmente, mas tem livraria de sebo que está com preço mais aceitável. Então, só para dar a dica aí, tá bom? Tá, de repente, meu amor, pode até ter também pra gente, né, na biblioteca, se você achar. Se você achar que pode, a gente poder... Não, com certeza, só para dividir com o grupo. Não, mesmo. Ótimo mesmo. Então, como é o nome da livraria, que eu vou até botar no... Eu estou procurando aqui Estante Virtual. Tem vários preços, tem várias ofertas, né, do livro, algumas bem mais caras, mas eu achei uma aqui, pelo menos, com preço mais aceitável. Tá, eu coloquei aqui no chat, se alguém quiser copiar, tá aqui já no chat, Estante Virtual. Se você conseguir o link, bota pra gente no chat. Aqui. Tá bom. Tá bom? Obrigada, meu amor. Gilmara, pode fazer? O Levindo quer falar. Fala, Levindo. Claro. Isso. E uma observação que esqueci durante o trabalho foi o seguinte, que às vezes a gente pensa assim, mas eu já estou velho, eu não vou ser mais pai, não vou ser mais mãe. Gente, daqui a pouco nós vamos ser criança de novo e daqui a pouco nós vamos ser pais e mães outra vez, tá bom? Tá bom. Verdade, Levindo. Na verdade, esse assunto é importante em qualquer idade, em qualquer época, né? A gente tem que estar aberto para esses ensinamentos e para essas percepções. A gente quer realmente agradecer a você por essas reflexões de hoje, viu? Muito obrigada. Gente, então vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos
E agradecer essa espiritualidade amiga por nos proporcionar esses amigos queridos que chegam à nossa casa, trazendo tantas informações, tantas bênçãos de conhecimento. Obrigado, Pai. Obrigado por essa tarde de luz, por essa tarde de amor, por essa tarde entre amigos. Que possamos utilizar todos esses conhecimentos, que possamos passar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor também, que possamos inspirá-las, que possamos ter uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, que possamos colocar em prática, sabendo que Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, não dá fardo maior do que a gente possa carregar. Fica conosco, Pai, fica conosco, espiritualidade amiga, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma excelente semana a todos. Lembrando que semana que vem a gente tem a continuação com o nosso amigo Guaraci, da segunda parte, e encerrando aqui com a torcida que a gente possa ter o Levi com a gente em outros momentos também. Excelente semana para todos, gente. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tá. Obrigado. Fica com Deus. Para todo mundo. Boa semana para vocês. Olha lá o Gui. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. O Guigui tá dando tchau. Tchau, Guigui! Ai, não tô vendo. Meu Deus do céu! Oi, Git. Oi. Oi, Gui. Gui. Agora que eu tô vendo, eu não estava vendo, ó. Que palestra maravilhosa, gente. Puxa, Nossa Senhora. Tia Simone, você ainda tá gravando, tá? Eu estou gravando? Meu Deus, eu interrompi a gravação aqui, estou gravando. Agora eu vou interromper.